Esse é mais um programa Anatomia do Poder que vai ao ar de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há mais de 12 anos e meio. E sempre entrevistando presidentes da República, senadores, deputados, ministros do Supremo, vereadores, prefeitos e professores universitários, empresários, todos aqueles que formam efetivamente o poder no Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar uma caríssima amiga, uma jovem amiga, uma extraordinária e lutadora amiga, que é a vereadora eleita agora em São Paulo, a vereadora Zoé, que tem uma história extraordinária que eu admiro. Eu e toda a minha família somos admiradores dessa moça lutadora e ela vai começar já, antes de conversar sobre o que pretende fazer na Câmara, tendo apenas 25 anos, a sua história, para os senhores perceberem o que representa a luta desta moça. Minha querida Zoe, fale para os nossos telespectadores como é que você começou a sua vida vinda de um outro país. Doutor Ives, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande, principalmente porque tudo que o senhor falou aqui me fez passar um filme na minha cabeça. Passou um filme na minha cabeça porque uma menina que saiu de uma ditadura como Cuba e hoje ter vencido num país estrangeiro realmente é uma coisa muito extraordinária e estar hoje concedendo essa entrevista a um dos maiores juristas brasileiros realmente não é para qualquer pessoa. Então, muito obrigada por ter aberto aqui esse espaço e muito feliz de sempre o senhor deixar claro que somos amigos, que sou amiga da sua família. Realmente é uma felicidade, uma honra extraordinária. Bom, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu fiz hoje, primeiramente eu sempre falo que eu devo a Deus e depois aos meus pais, pela coragem que eles tiveram de sair de Cuba, né, de fugir, principalmente meu pai, que deixou a minha mãe grávida, tomou essa decisão, né, de deixar a minha mãe grávida da minha irmã do meio. Na época eu tinha 5 anos de idade e foi nesse momento que apareceu essa oportunidade dele sair de Cuba, né, e a partir daí conseguir mudar a vida da sua família. Então, imagina o desespero de um pai de deixar sua mulher grávida, deixar uma filha criança em busca de liberdade. Então, meu pai veio para cá em 2005, em julho de 2005. Depois de 3 anos, ele conseguiu tirar a minha mãe de Cuba, deixando eu e minha irmã lá com os nossos avós maternos, que também devo muito a eles. Grande parte da educação que eu tenho hoje foi graças aos ensinamentos dos meus ancestrais. E, bom, minha mãe veio para cá, reencontrou meu pai. E nesse período eu falo que minha mãe e meu pai fizeram a filha da saudade, que minha mãe engravidou aqui no Brasil depois de 3 anos separada, né, do marido. Tenho uma irmã brasileira. Depois de 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba e é aí que meu pai conhece a minha irmã do meio e nós conhecemos a nossa irmã caçula. Então foram quase 7 anos aí de separação familiar, muito triste. Muitas pessoas aqui no Brasil ficam chocadas, mas eu falo que, infelizmente, é a realidade do cubano, é a realidade das pessoas que têm a infelicidade, né, o azar de nascer num país socialista, como foi o meu caso, é o caso da minha família e de tantos outros cubanos. Mas é uma história extraordinária. E depois começou, se naturalizou brasileira. Hoje é a vereadora que teve uma das votações mais expressivas nas últimas eleições, sendo, enfim, apoiada por inúmeros políticos. Bia Kicis veio para fazer campanha, a deputada federal, deputado Lucas Bove, permanentemente ao lado dela, e o meu neto e o Igor, enfim, elementos que trabalham na Assembleia A Bia, o Legislativa. Gui, o Igor, desde o E início. hoje ela é vereadora aqui na cidade de São Paulo. Eu queria perguntar a você, Zoe, o que é que você, como esse primeiro mandato, sendo talvez a mais jovem das vereadoras eleitos para a Câmara Municipal,
Eu já fui presidente de um partido, Zoe, e de 1962 a 64 deixei de fazer política, o ato institucional número 2, que é aqui em São Paulo, que era o PL. Na época, quando eu assumi a presidência, só havia 13 partidos no país, o nosso partido estava em último lugar. E na eleição primeira que eu presidi o partido, eu fiz um vestibular para candidatos, todos iam, os programas de televisão sabiam falar. Passei a fazer, em 1964, a terceira bancada de São Paulo. Só perdia para o PSP do governador e ao DN do Sodré. Entende? Aí o Sodré chamava que eu tinha uma academia e não um partido político. Quando ele viu o resultado, ele se curvou, o que valia a pena. Sei perfeitamente o que é lutar dentro de uma cidade. E eu gostaria que você dissesse como é que você estava. Na época, eram apenas 45 vereadores, hoje são 55. Eu gostaria de saber como você vê e o que você gostaria, como, enfim, a nova edil de São Paulo, trabalhar em novos projetos. Quais são os projetos de sua preferência? Olha, doutor Ives, eu sempre falo que a educação é o berço de tudo. Então, como vereadora, o vereador ele foca no ensino básico, né? Então, meu foco tem que ser o ensino básico. Eu quero muito implementar o ensino, a matéria, né, sobre empreendedorismo e educação financeira nas escolas. Por quê? Eu estudei aqui no Brasil a minha vida toda em escola pública. Então, sei o que é o ensino público, vivi na pele isso e sei de tudo que precisa ser melhorado e de matérias que eu senti falta. Então, uma das que eu senti falta foi dessa. Hoje, as crianças são ensinadas a depender completamente do Estado, o que eu acho errôneo. O Brasil tem tantas possibilidades, um país tão rico, oferece tantas oportunidades que muitas vezes são mal aproveitadas. E o empreendedorismo, ele mudou a minha vida. Muitas pessoas não sabem, mas aqui no Brasil, no ensino médio, eu comecei a vender trufas na escola, porque meus pais não tinham condições financeiras de me darem dinheiro para ir ao cinema, comer um lanche. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para comer um McDonald's. Parece, mentirosa, mas é verdade, de verdade. Foi isso que me incentivou a começar a fazer o meu próprio dinheiro. Então, eu vendia trufa, tinha 100% do faturamento, assim, e foi assim que eu comecei a fazer o meu dinheirinho. Não foi incentivo da escola. Infelizmente, muitas crianças, eles precisam ter um incentivo, um empurrãozinho, para descobrir o seu dom empreendedor. E educação financeira para saber administrar esse dinheiro. Depois que eu saí do ensino médio, que eu passei na faculdade de Direito, no IDP, aqui em São Paulo, e terminei lá em Brasília, para pagar a faculdade, eu comecei a dar aulas de espanhol para os meus seguidores, que na época eu já tinha seguidores, que eu falava sobre política desde os 16 anos, e com o dinheiro das trufas que eu tinha guardado e as minhas aulas de espanhol, foi assim que eu me formei, paguei minha faculdade de Direito. Fez toda a diferença na minha vida e é assim que eu pretendo mudar a vida das crianças paulistanas. E não apenas dos paulistanos. Acredito que se eu conseguir implementar e der certo, porque eu vou ficar fiscalizando, que é papel de vereador isso também, vou ficar fiscalizando para ver se tá sendo implementado da forma correta, espero que outros estados, outras cidades do Brasil se inspirem. E outra questão que eu sinto muita falta é o patriotismo hoje. Infelizmente, vemos crianças, ao invés de se sentirem orgulhosos de serem brasileiros, de usarem as cores verde e amarelo, usando vermelho, sabe? A estrela do PT. Então, eu quero retomar o hino nacional uma vez na semana, ou, se for muito difícil ser aprovado, enfim, passar aí na Câmara, uma vez ao mês. Em Santa Catarina, quando eu mudei para o Brasil, eu fiz o ensino fundamental lá. Uma vez na semana, tinha o hasteamento da bandeira e o hino nacional, cantado por todas as crianças. Hoje temos muitos e muitos brasileiros que não sabem o hino nacional do seu próprio país. Os Estados Unidos, que tantos brasileiros gostam e usam como exemplos, por que são exemplos para o mundo? Porque são patriotas.
Em todas as casas, em praticamente todas as casas, tem bandeira americana, sabem o hino, choram com o hino, se emocionam. Aqui no Brasil, infelizmente, com a esquerda aí que predominou mais de 20 anos, perdemos muito disso. Então, quero que as crianças voltem a ter orgulho do hino nacional, das cores da bandeira, do seu país, que tirem essa ideologia maligna que infesta o Brasil e comecem a defender os valores de verdade. Então, são 3 pautas fundamentais que eu vou bater e vou encher a paciência para ser implementado da melhor forma possível e que mude a cabeça dessa criançada. Você vê o seguinte, estamos terminando esse bloco, depois eu vou falar também sobre Já? você vender frutas, mas algo que é interessante, o que eu vi de você, é que no estado do Rio Grande do Sul, eu sou doutor honoris causa pela PUC do Rio Grande do Sul e já fui patrono de turmas, por exemplo, na Unicinos. Cada vez que participei de cerimônias, o que me impressionou é que eles cantam o hino nacional e depois cantam o hino do Rio Grande do Sul. Todos os gaúchos sabem cantar o hino do Rio Grande do Sul. Eu fico impressionado, porque o hino nacional eu cantei com todos. Chegou o hino do Rio Grande do Sul. E aqui, quando eu vejo num estado alguém cantar o hino do seu estado e o hino do Brasil, eu fiquei encantado com as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora para os nossos comerciais e logo em seguida voltamos para o nosso programa, continuando a falar. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, entrevistando hoje a minha querida amiga de toda a família, a vereadora Zoe. Como eu faço em todo o programa, esse é um livro, Zoe, que eu compus quando eu fiz 50 anos de poesia, chama-se O Livro de Ruth, o nome da minha mulher, 8 livros de poesias num só, que eu dediquei todos eles à minha saudosa esposa, que você não conheceu, mas quando você esteve lá em casa, você viu fotografias da Ruth em tudo quanto é lugar, que é uma forma de eu lembrá-la permanentemente. Então, Doutor esse Ives, livro desculpa interrompê-lo, mas eu já sinto que eu a conheço, porque todas as vezes que eu fui na sua casa, ou é o Gui, ou é a Ângela, ou o senhor, que sempre faz questão de falar sobre a Ruth, sobre as qualidades, sobre a mulher tão espirituosa, né? Católica, que ela foi, que aliás foi ela que levou o senhor para a Igreja Católica. foi ela que me levou. Então, Então, mas é muito era uma bonito o seu santa. amor por ela e por todas as coisas que já escreveu, os livros. Falta isso na nossa, na E, minha, e na nesse minha livro, época, né? Eu você tenho vê vinte e aqui cinco. um campo de cevada e a fotografia da capa do livro, que no livro de Ruth da Bíblia, ela foi cegar um campo de cevada. Então, eu fiz questão de pôr na capa também o campo de cevada clássico. Mas eu queria te contar o seguinte: quando eu estava no terceiro ano ginasial, isto seria o 7º ano do ensino básico, o professor de ciências disse que nós íamos fazer experiências com animais. E quem trouxesse o animal tiraria para aquele mês o 10. Simples fato de entregar, não precisaria fazer a prova do mês, havia prova todo mês, mas bastaria entregar o animal. Eu tinha, perto da nossa casa, havia uma chácara, onde havia um brejo. Eu via sempre muitos sapos lá quando ia para o colégio. Eu chamei um amigo meu, que também era colega, que morava perto. Disse, vamos pegar uns sapos lá e levar. Levei o primeiro sapo, ele aceitou. Daí uns anos, como é que o senhor conseguiu, Ives? Eu disse, olha, se vocês quiserem, eu vendo sapo. E o papai era muito rígido em relação a dinheiro. Nós tínhamos uma mesada muito pequena e tínhamos que fazer serviços para poder ganhar. E o resultado é que eu forneci sapos para todo o colégio. Íamos à noite, eu e o Armando, que era esse meu colega, caçávamos o sapo. Punhamos um aquário que o papai tinha lá em casa. À noite era um chiá e não havia. E no dia seguinte levávamos para quem tinha comprado.
E, evidentemente, no fim, quando já estavam quase todos, o preço inicial foi caindo, já com excesso de sapos e escassez de compradores. Mas eu, quando você falou que vendia frutos para conseguir, eu vendi sapos para ter um orçamento maior no terceiro ano do ginásio. Eu sei o que é isso. Só que eu caçava 9 horas da noite, 10 horas nós íamos porque era a hora que se podia localizar os sapos no córrego que ele tinha, e caçamos. E olha, durante um mês aquilo rendeu magnificamente para todos nós. Meu Deus do céu, de sapo Eu, para trufa Armando, é bem diferente. éramos os milionários do colégio naquele mês. Mas voltando, Zoe, me diga uma coisa, como é que você vê hoje com essa vitória espetacular do Ricardo Nunes sobre o Boulos e uma Câmara, evidentemente, vinculada ao prefeito, e o PT e o PSOL com uma bancada muito menor, que é a bancada conservadora? Como é que você vê a preparação da cidade de São Paulo? Porque foi uma derrota monumental da esquerda no Brasil inteiro. O PT fez 252 municípios, prefeitos, em 5.571 municípios que o Brasil tem. Só o PL fez sozinho, e não foi o partido mais votado, o MDB e o partido Kassab foram os que fizeram mais de 800 prefeitos, cada um, mas fez mais prefeitos que todos os partidos de esquerda juntos. E o próprio PSOL não fez nenhuma prefeitura. Como é que você vê a evolução política para 2026? Doutor Ives, olha, eu realmente, muitas pessoas falam que não foi uma vitória da direita, mas eu vejo como vitória sim. Como o senhor disse, a direita fez muito mais cadeiras, não apenas aqui na capital, como em outros estados, no interior de São Paulo, do que a esquerda. Isso já é uma grande vitória. Mas não são todos 100% de direita, mas só de terem tirado a cadeira de um esquerdista radical de extrema esquerda, de uma grande vitória. O que me espantou aqui em São Paulo é uma cidade tão rica como São Paulo, a maior da América Latina, ter colocado um Boulos, um ser abjeto como Boulos no segundo turno. Isso me assustou de uma forma. Como eu sou cubana, isso me toca de uma forma diferente que toca vocês brasileiros, porque nenhum viveu na pele o que eu vivi, o que esse ser humano chamado Boulos defende, né? Que é o comunismo. Ele é raiz, ele é comunista raiz. Então me espanta e me deu muito medo na época, que realmente achei que ele tivesse chances. Confesso que, com a derrota monumental dele, vejo como a direita no Brasil cresceu e como as pessoas estão acordando, vendo que realmente a esquerda não funciona, que foram mais de 14 anos de PT no poder nacional e também municipal, e nada aconteceu de bom, muito pelo contrário, piorou a vida do cidadão. E muito disso a gente deve às redes sociais, que tanto eles querem controlar. Por que eles se incomodam tanto com rede social? Porque através das redes, eu, por exemplo, que tenho 1 milhão de seguidores, consigo disseminar verdades que Globo, por exemplo, ou grandes veículos de comunicação não querem que cheguem até as pessoas. Então, vejo isso com muito otimismo para 2026. Então, falo firmemente que eu tenho convicção que Bolsonaro ainda se tornará novamente elegível. E se a justiça deixá-lo elegível, porque ele não fez nada, não tem crime algum, e o senhor, que é um grande conhecedor do direito, sabe, eu que estudei direito sei, e todos os brasileiros sabem, só que preferem muitos ignorar só pelo fato de não gostarem do Bolsonaro. Se o Bolsonaro conseguir essa vitória na justiça, tenho certeza que ele vencerá em 2026, porque estamos vendo aí o desastre que tá sendo o governo Lula. Mas, infelizmente, muitas pessoas precisam passar pela dor para aprender. O ser humano raramente aprende por bem. Precisa passar.
pela É, pior situação da vida para falar, opa, realmente cometi um erro, não vou cometê-lo novamente. Mas eu falo que, infelizmente, foi bom esse retrocesso que o Brasil teve aí com a vitória do PT na última eleição, porque fez muitos brasileiros acordarem para agora. Essa vitória municipal não foi à toa, não. Isso se deve aí aos 2 anos de governo Lula, do retrocesso que o Brasil teve. Então, já que o Brasil está indo tão mal, pelo menos estão tentando salvar as suas próprias cidades. é. Você sabe que é interessante, que eu sinto, Zoe, é de que, na verdade, também foi uma vitória contra o radicalismo, porque você vê grande parte dos que votaram são conservadores. O país é um país conservador, um país que acredita em Deus, acredita nos valores familiares. Creio que o Supremo fez muito bem recentemente em decidir que, enfim, tem que se manter os símbolos religiosos, porque a esquerda queria tirar os símbolos religiosos de todas as repartições públicas. E, felizmente, eles, enfim, viram, é a vontade do povo. Se é pela Nós esquerda, temos eles tiram todos os símbolos de todos, cristãos e colocam o quê? Cara de Fidel Castro, de Che Guevara, como é em Cuba. claro, Hoje, nos claro. lugares que você vai em Cuba, é isso, é Che Guevara, é Camilo Cienfuegos, os ícones da Revolução Cubana. É, e aqui não, agora o Supremo garantiu a permanência dos símbolos religiosos. Eu considero que houve uma vitória do conservadorismo. Eu não gosto muito de usar a expressão esquerda e direita. Eu digo os conservadores que defendem os valores e aqueles que defendem uma liberdade que quase se transforma em libertinagem, que é aqueles que estão hoje os chamados de esquerda. E eu tenho a impressão que o povo brasileiro gosta de família, que se respeite a família, que respeite as tradições do cristianismo. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. Quer dizer, então, os valores cristãos têm. Que se respeite os valores contra a corrupção, entende? Que o poder não é para ser utilizado para colocar amigos, mas fazer todo o cidadão deveria chamar o presidente da República de Sua Senhoria, porque o presidente está a seu serviço. E o presidente da República deveria chamar todo cidadão de Sua Excelência, porque é a ele que ele está servindo. E não que o cidadão, sendo autoridade, ele passa a partir daí ser um ser diferenciado, superior ao povo. O que é importante é que nós voltamos aos valores conservadores da verdadeira democracia. O soberano numa democracia é o povo. Os detentores exercem mandatos do povo. E é o povo que manda. Não são as Exatamente. ideologias, são as ideias, não é? Estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que você mandasse uma última mensagem aos nossos telespectadores, minha querida Zoe. Bom, agradeço muito pelo convite. Realmente fico até um pouco nervosa, porque tenho 25 anos de idade e ter a oportunidade de conversar assim com o Dr. Ives Gandra realmente me deixa um pouquinho nervosa. Espero que tenham gostado do programa. Muito obrigada, que eu tenha contribuído de alguma forma, como inspiração ou com a minha história de vida, ensinando as pessoas o que elas não devem defender, né? E que é a ideologia comunista. Então, contem comigo, doutor. Muito obrigada por tudo que o senhor sempre fez pelo Brasil, pelo direito, né? O senhor realmente defende todos os valores que a maioria dos brasileiros acreditam e querem para o nosso país. E uma coisa, os esquerdistas, esses parlamentares aí que pregam doutrinação em sala de aula, ideologia de gênero, eles querem isso para os outros. É bom deixar isso claro, professor doutor Ives, porque a maioria dos esquerdistas que eu conheço de perto tem filhos, são casados há 10, 15, 20 anos, todos conservam muito bem os valores familiares. Mas para eles, para os outros, eles querem o pior. Então não se deixem levar, jovens aí brasileiros, pela libertinagem. Bora todos aí fazer filhos, povoar esse mundo e lutarem pelo seu casamento, que o doutor Ives seja uma referência nesse âmbito da vida também, né, doutor Ives? A vida inteira com essa paixão linda
pela Ruth, realmente uma inspiração. Eu tenho 25 anos de idade e a minha geração, infelizmente, desiste muito rápido de namoro, de casamento. Então, que seja uma grande inspiração aí para todo mundo. Obrigado, Zoe, muito obrigado. Os senhores viram qual é a esperança que eu tenho nessa juventude que vai nos suceder no futuro do Brasil e que vão permitir o crescimento do Brasil, com essa queridíssima amiga que é a vereadora Zoe. Senhores telespectadores, meus queridos amigos, há 12 anos e 10 meses, quero novamente convidá-los para assistir no próximo domingo esse programa, Anatomia do Poder, em que leva sempre figuras de destaque do nosso país para se compreender o que é o poder e qual seria o melhor dos poderes através daqueles que frequentam o nosso programa. Uma boa noite a todos.